Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Queridos, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe, que isso vai nos ajudar e ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante em que as pessoas podem aprender sobre as profecias do fim. Então vamos lá para mais uma mensagem que Deus tem colocado em nossa mente. Nós temos falado reiteradamente sobre as profecias, do fim, e hoje eu gostaria de ler novamente com vocês no capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos ler também algo relacionado à besta que sobe da terra, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Só que hoje eu gostaria de falar sobre a chaga mortal que a besta recebeu, que nós vamos saber quem será a cabeça que recebeu a chaga mortal. Porque, como eu tenho falado nos últimos vídeos, eu falei a respeito dos 6 reinos que antecederam esse último reino que virá, que é o 7º reino, que tem todas as características dos anteriores, dos reinos anteriores que vieram antes dele e estarão nesse 7º reino. Então eu gostaria de falar com vocês sobre a chaga mortal que teve essa cabeça, uma das cabeças da besta, mas que ressurgirá neste final dos tempos. Então em Apocalipse 13 diz assim, versículo 3: "E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." Então veja bem aqui que nós estamos falando sobre a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra, ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Nós falamos que não tem como você estudar somente o capítulo 13, que fala desta revelação futura e de coisas que passaram, porque na verdade aqui nós estamos tendo 3 tempos: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Então nós temos que olhar as profecias dos profetas, como no caso do profeta Daniel, para entender sobre o que Deus está falando. E não só do profeta Daniel, mas como também de outros profetas da palavra de Deus, como Isaías, como Naum, como Jeremias. Então veja bem, quando João fala, ele se refere aqui, ele está se referindo a 7 reinos. Se ele está falando de 7 reinos, é lógico que ele está falando sobre 7 reis. No capítulo 17, que nós temos falado muito de Apocalipse e verso 9, lá João, ele recebe de Deus o entendimento, porque ele diz assim: quem tem sabedoria, que entenda. E Deus dá a revelação, através do seu anjo, para que explique para o discípulo João, que está tendo a revelação em Apocalipse. No capítulo 17, verso 9, diz assim: aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Ou seja, os 7 montes estão no Vaticano, à volta do Vaticano. Porque o Vaticano, ele é um dos chifres da besta que sobe da terra, que é o falso profeta. O outro chifre da besta que sobe da terra, que tem semelhança de cordeiro, que tem corpo de cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, ele seduz, ele engana as pessoas com uma palavra distorcida. É o sistema religioso. O Vaticano é um, e o outro lado é a outra parte do sistema religioso, que eu ainda não consegui definir o que seria esse outro chifre, mas provavelmente também fala do falso profeta, porque é o que significa a besta que sobe da terra. Então veja bem aqui, que ele vai dizer, aqui há sentido, capítulo 17 e verso 9 de Apocalipse, aqui há sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, a grande cidade, a Babilônia, e são também 7 reis, 5 já caíram, ou seja, os 5 primeiros reinos da cabeça, então quer dizer que é passado, eles já caíram. E quando fala de presente, ele diz assim, e um existe, presente, que naquele caso, naquele tempo, era Roma, só que Roma já caiu. Então, para nós, o presente agora é o 7º reino, ou a 7ª cabeça que vai vir. E da 7ª cabeça, sai mais 10. Então, veja bem. E quando 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. No tempo de João, Roma estava reinando. Porém, Roma passou.
outro ainda não é vindo. Nós entendemos que a 7ª cabeça, ela será formada pela ONU e os seus 10 governos. 5 governos a gente sabe que já existe. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, um tempo, 3 anos e meio. Então, 42 meses, 1260 dias. É o tempo que o reinado da besta do mar e da besta da terra, comandada pelo anticristo, eles vão ficar. E a besta que era, já não é. Ou seja, a besta que era, já não é mais. Porque ela já caiu, ela já morreu. Resta apenas um reino subir. E esse reino também será abatido. E a besta que era, já não é. E ela também é o 8º. Porque deste 7º reino, descendem 10. Da 7ª cabeça, virá 10 governos. E desses 10 governos, vai restar apenas 7, porque 3 vão se levantar contra a besta. Só que ele é o 8º, porque se 3 vão cair, ele vai subjugá-los, não vai destruir, mas 3 vão cair. Então vai sobrar 7 dos 10. E ele é o 8º que subirá. Ele é quem tem a grande boca de blasfêmias, que vai contra Deus, que se orgulha. Satanás está no 2º céu. Paulo diz que foi até o 3º céu. Os estudiosos dizem que sobre o 2º céu, que está distante da presença de Deus, estão os demônios. Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta é contra os principados, potestades, príncipe das trevas, potestades do ar. Eles estão sobre o ar. Então veja bem, que nós sabemos que 6 reinos já passaram. Então nós estamos já no tempo do fim. Perceba que aqui agora nós temos que entender qual é desses que passaram que vai retornar. Nós já temos falado que vem da descendência de Ismael o anticristo. A palavra vai dizer, olha bem, a palavra vai dizer em Ezequiel. Veja bem que Ezequiel diz assim, Ezequiel capítulo 30, verso 10 ao 12. Vamos saber agora quem é a cabeça que recebeu uma ferida mortal. Será que foi a Babilônia? Será que foi Grécia? Será que é Roma? Eu acredito que não. Então fica entre Egito ou Assíria. Veja bem o que a palavra diz. Ezequiel, livro do profeta maior Ezequiel, capítulo 30, verso 10 ao 12. Diz assim: assim diz o soberano Senhor, darei fim à população do Egito. Então Deus está sentenciando o Egito. Pelas mãos de Nabucodonosor, a espada do rei da Babilônia chegaria até o Egito. Ele e o seu exército, a mais violenta das nações, serão levantados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo, e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros, deixarei arrasada a terra e tudo o que nele há. Eu, o Senhor, falei. Então perceba que Deus iria enviar o império de Nabucodonosor, iria enviar o exército de Nabucodonosor para arrasar o Egito. Assim diz o Senhor, Deus, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, o orgulho do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de transpassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é que falei. Veja bem que Deus está determinando o fim, não totalmente, mas Deus iria derribar o orgulho do Egito. Pois assim diz o Senhor soberano, pelo poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabarei com as multidões do Egito. Ele e seus exércitos mais cruéis, todos serão enviados para destruir a terra. Até aqui. Então perceba que uma provável cabeça que poderia voltar seria o Egito, porque Deus levantou a espada contra o Egito. Só que esta espada, porque quando fala espada, está falando de justiça, está falando de julgamento de Deus. Só que esta espada, ela não é uma espada espiritual, mas enfim, foi usada para corrigir a nação da Babilônia.
Mas nós vemos mais à frente, no livro do profeta Isaías, olha o que o profeta Isaías diz. Naquela noite, agora nós estamos falando da Assíria. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 assírios. Isaías capítulo 37, verso 36 ao 38. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Mas aqui, para contextualizar o que nós lemos em Apocalipse, que a besta, ela recebeu uma espadada da parte de Deus. Veja bem que aqui não foi o próprio homem com a espada humana que destruiu mais de 185.000 soldados assírios. Praticamente Deus iria exterminar com todo o império assírio. São 185.000 soldados, apenas um anjo foi lá. A Bíblia não diz que ele estava com a espada, mas geralmente, anjo de guerra de Deus, ele vem com a espada na mão. Ele destruiu, quase dizimou com todo o império dos assírios. E veja bem que dos assírios descendem os turcos otomanos. E nós já falamos no último vídeo que os turcos otomanos foi o último império antes da Primeira Guerra Mundial, que durou 600 anos. Veja bem agora que nós vamos ler em Naum, capítulo de número 3, e verso 18 ao 19. Os teus pastores dormirão, ó rei da Assíria, os teus ilustres repousarão, teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem os ajunte. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Veja bem que aqui Deus já revela através do profeta que a cura da Síria, que a chaga, que a ferida da Síria, que é uma chaga, ela não tem cura. E lá em Apocalipse 3 vai dizer que a chaga dela foi curada. Ou seja, no passado, foi passando o tempo e chegou no presente, ela foi curada. E agora no futuro, ela vai ressurgir. E olha bem, todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia, ou seja, não passou continuamente a malícia, a Assíria vai voltar a perseguir o povo de Deus. Quando nós olhamos para o reino, os reinos que passaram, todos eles eram daquela região, todos eles no mesmo local. E agora, a besta que sobe do mar, ele vai ter todas as características de cada um destes reinos. Ou seja, a boca de blasfêmia, ele vai ter força, ele vai ter autoridade, poder, domínio, riqueza, ele vai ter luxúria, prostituição, tudo aquilo que já tinha nos reinos passados e vai estar agora nessa cabeça que vai se levantar novamente, que foi ferida, que é representada pela Síria. Porque os turcos otomanos que derrubaram o Império Bizantino e o Império Bizantino que derrubou o Império Romano do Ocidente, eles vão ressurgir. Os descendentes desses impérios que finalizaram no penúltimo império, que foi os turcos otomanos, ele vai ressurgir agora. Então nós entendemos pelas profecias de Deus que a Síria ela vai ressurgir, representada agora pela 7ª cabeça da besta que vai se levantar. E nós sabemos que a 7ª cabeça, ela é representada pela ONU. E nós sabemos que o anticristo, ele vem da descendência de Ismael. Naum fala que da descendência de Ismael viria como se fosse um boi brabo, como se fosse um búfalo brabo, não é? Para vir combater contra todos e até mesmo contra os seus. Porque o anticristo, ele vai matar até o seu próprio povo. Então, irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, rapidamente aqui, que a cabeça que foi ferida de morte foi a Assíria, onde Deus enviou um anjo para matar mais de 185.000 soldados assírios. E eles vão ressurgir, como disse o profeta Naum, no capítulo 3, versos 18 a 19, novamente, para tentar destruir e assolar a Jerusalém, o povo de Deus. Mas eles serão vencidos pelo eterno e todo-poderoso Jesus
Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Um abraço.